Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versos 18 a 23. Mateus capítulo 1, o verso 18 a 23. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, vamos orar. Pai querido, nós suplicamos que Tu fales conosco agora por meio da Tua palavra. Nós suplicamos que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração pela ação sobrenatural do Teu Espírito. E que através dela, Pai, nós sejamos confrontados, nós sejamos desafiados e também sejamos consolados, Pai. Fala conosco, ministra-nos, é o que pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Jesus é a personalidade mais singular de todos os tempos. Jesus, ele mudou, impactou a história da humanidade de uma forma extraordinária. Mudou, impactou tanto que a história é contada como antes e depois de Jesus. Lila Ferreira, ela afirmou o seguinte: Cristo mudou a história com seu comportamento manso e amoroso, bem como suas mensagens de esperança numa vida eterna plena da presença de Deus, para aqueles que o aceitarem como sendo o Filho de Deus. Na verdade, queridos, é impossível ficar indiferente à pessoa de Jesus. É impossível ficar indiferente às suas ações e suas reivindicações. E suas ações e suas reivindicações exigem de nós um posicionamento diante da pessoa de Jesus, diante daquilo que ele exige, diante daquilo que ele diz e ele fez, nos leva a tomar uma posição diante dele. O que a gente quer compartilhar com a igreja hoje, então, é o seguinte: aquele que mudou a história pode mudar a história de sua vida. Aquele que mudou a história pode mudar a sua história. A pergunta que é feita é: quem é Jesus? Quem é esse que mudou a história da humanidade? Quem é esse que influenciou e impactou a humanidade de uma maneira tão extraordinária? Quem é Jesus? Há pelo menos 5 ideias claras sobre quem é Jesus. A primeira ideia que se tem sobre Jesus é que Jesus é um mito e sequer existiu. Para muitos, Jesus é um mito, ele não existiu. Foi uma história que inventaram de um personagem
e que se transformou em um ser mitológico, mas na verdade Jesus nunca existiu. A segunda ideia é que Jesus foi um grande profeta e mestre da moral. É que Jesus, ele veio ensinar princípios morais. É um grande profeta, estabeleceu um sistema de moralidade extraordinário e que, se nós queremos viver uma vida boa, uma vida correta, se nós seguirmos esses ensinamentos que Jesus nos ensinou, deixou, nós seremos pessoas boas. A terceira ideia é que Jesus foi um revolucionário. Ele veio e ele provocou uma profunda e poderosa revolução. A quarta ideia que se tem é que Jesus foi um maluco com complexo de grandeza. Ele era um doido, um maluco varrido, e que se achava Deus, e que se fazia as afirmações de que era Deus, e que se colocava no lugar de Deus. Ele era um doido maluco varrido. Mas a quinta ideia que se tem era de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Qual é a sua ideia? Quem é Jesus, na verdade, para você? O que as pessoas pensam de quem é Jesus? Normalmente vai se cair numa dessas 5 ideias. Quem é Jesus? Só que nós precisamos responder essa pergunta. É uma pergunta desafiadora, é uma pergunta questionadora, mas não dá para ficar indiferente a isto. Eu preciso responder quem é Jesus, porque não é possível ter neutralidade, não é possível ser indiferente à pessoa de Jesus. O anjo, quando apareceu a José, ele disse: ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. O anjo disse quem era Jesus. Jesus é o Salvador, e ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele vai definir quem ele é quando ele diz: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele diz que ele veio salvar e buscar quem estava perdido. Na verdade, querido, Jesus é o eterno Filho de Deus. O eterno Filho de Deus que se fez homem para tomar o nosso lugar na cruz, para morrer em nosso lugar na cruz, para morrer pelos nossos pecados. Mas a pergunta continua: quem é Jesus? Mateus, ele vai explicar, falando da profecia, ele vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quem é Jesus? Mateus diz: Jesus é o Deus conosco. É o Deus que está presente conosco. É o Deus que nasceu para estar conosco, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. O historiador Flávio Joséfo, ele escreveu em sua antiguidade, no seu livro, na sua obra, Antiguidade Judaica, ele escreveu sobre Jesus por volta do ano 95 depois de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é o que podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria, e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter afeição por ele.
Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme for anunciado pelos divinos profetas, e a seu respeito muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data, subsiste o grupo dos cristãos, assim chamados por causa dele. Flávio Joséfo vai dizer que Jesus é o Cristo. Flávio Joséfo vai dizer que ele foi condenado, foi morto por Pôncio Pilatos, entregue pelos judeus. Ele vai dizer que ele é o Cristo esperado. Ele vai dizer que ele é o Filho de Deus. O que você diz? O que nós dizemos? Na verdade, quem é Jesus? Apóstolo Pedro, ele, em Atos capítulo 10, verso 37 a 39, ele fala para o centurião Cornélio: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro vai dizer que Jesus era aquele que libertava as pessoas, que Jesus era aquele que libertava os oprimidos do diabo, que Jesus era aquele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo para trazer salvação, para trazer libertação às pessoas. Na verdade, querido, Jesus não apenas mudou a história do mundo, mas ele mudou a história de centenas, de milhares, de milhões e bilhões de pessoas. A vida de Jesus impactou bilhões de pessoas e ainda continua mudando a história de milhares, de milhões e de bilhões de pessoas, e ainda hoje continua impactando a vida das pessoas. Pedro, ele afirmou para Cornélio: ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus fez isso no passado. Deus faz isso no presente. E ele vai continuar fazendo isso no futuro. Curando, libertando, transformando, salvando vidas. Jesus mesmo, ele vai afirmar lá em Lucas capítulo 4, os versos 18 e 19, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu tenho uma missão, e eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito de libertar os cativos, de trazer vista aos cegos, de dar liberdade aos oprimidos e de anunciar que chegou o tempo da salvação, que chegou o tempo da libertação espiritual, que chegou o ano aceitável do Senhor. Quem é Jesus? As pessoas, ou você pode dizer, apenas um grande homem. Foi um grande homem. Foi um grande profeta. Foi um grande homem como Buda, como Maomé, como tantos homens. Foi um grande filósofo, um grande mestre na moral, um modelo de vida para que a gente siga o exemplo dele, para que a gente siga o exemplo de Jesus e viva como ele viveu. Quem é Jesus?
teólogo britânico C.S. Lewis, ele disse o seguinte: eu estou aqui tentando prevenir que alguém diga uma coisa realmente idiota, que pessoas usualmente dizem a respeito dele, a respeito de Jesus. E C.S. Lewis continua: eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas eu não aceito sua afirmação de ser Deus. Ele está falando que pessoas idiotas falam isso. E ele diz: isso é uma coisa que nós não podemos dizer. Um homem que era apenas um homem e que disse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Ou ele seria um lunático. Ou ao nível como o homem que diz ser um ovo escalfado. Ou então ele seria o diabo do inferno. Você precisa fazer uma escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um homem louco, ou pior ainda, você pode tê-lo por um tolo. Você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não vamos vir com nenhuma bobagem, disse C.S. Lewis. Não vamos vir com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós. Ele não intencionava isso. Agora, me parece óbvio que ele não era um lunático, nem um demônio. E, consequentemente, por mais estranho ou assustador ou improvável que possa parecer, eu tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus. C.S. diz: não vem com essa bobagem dizendo que ele foi um grande profeta, que ele foi um grande mestre de moral. Ele não dá essa alternativa. Ele não permite que possamos pensar nisso. Ou ele é um lunático, um doido varrido, um tolo, ou ele é o diabo pessoa, ou ele é aquilo que ele diz que é, o Filho de Deus. Ele não deixa alternativa. E precisamos nos posicionar diante dele. Ou aceitar que ele é o que ele diz que ele é, ou não aceitar. Mas como C.S. Lewis diz, não dá para dizer, não, ele foi um grande homem, um homem que impactou a história, um homem que mudou a história, um homem que se tornou um modelo de vida para todos e que devemos seguir esse modelo de vida. C.S. Lewis diz, não. Ou você aceita que ele é Deus, que o que ele disse é verdade, que o que ele fez é verdade, ou você diz que ele é um demônio. Mas não dá para dizer que ele é um grande mestre. Aquele que mudou a história pode mudar a história de sua vida. Quem é Jesus? C.S. Lewis ele deixa claro que não há outra opção. Ou Jesus dos evangelhos era louco, ou ele é Deus. Ou ele era louco, varrido, ou ele era Deus. Porque é a única pessoa que faz a reivindicação divina. É a única pessoa na história da humanidade que diz que é Deus e que é Senhor e Salvador. Ninguém mais se atreveu a falar isso. Ou ele é Deus, ou ele é louco. Não é possível, pois, aceitá-lo tão somente como um exemplo de homem. Um mestre da moral. Ora, alguém que passou anos de sua vida afirmando ser filho de Deus e agindo de maneira que sabemos como ele agiu, sendo apenas um homem, não pode ser levado a sério. C.S. ele diz, olha, não dá para levar a sério um homem desse. Ou ele é o que ele diz que é, ou não dá para levar ele a sério.
Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus, ele mudou a história da humanidade. Mudou a história do mundo. Ele também pode mudar a história da nossa vida. Ele também pode mudar a história da sua vida, se você reconhecer verdadeiramente quem ele é. O Deus que se fez homem. O Deus que se fez homem, que morreu na cruz, levando os nossos pecados, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário e providenciando uma grande salvação que nos é oferecida gratuitamente. Aquele que mudou a história do mundo pode mudar também a nossa história. O conjunto Vencedores por Cristo, ele tem uma música antiga que diz o seguinte: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Jesus mudou a história e pode mudar a história da sua vida. Se você não entender, se você aceitar quem verdadeiramente ele é, o Filho de Deus que se encarnou, morreu na cruz, ressuscitou para salvar a mim e salvar a você, para mudar a nossa história, para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa vida, para nos dar vida eterna. Como o anjo disse, ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus, ele trouxe e nos oferece uma grande salvação. Foi por isso, justamente por isso, unicamente por isso, exclusivamente por isso, que ele nasceu. Para nos oferecer, para nos dar uma grande salvação. Mas não é possível admitir que ele seja outra coisa que não o Filho de Deus, o Deus encarnado. E quando a gente entende isso, e quando a gente admite isso, ele é capaz de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, de mudar a nossa sorte. Mas nós precisamos dizer quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Para que ele possa mudar a nossa história, como mudou a história do mundo. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Aquele que mudou a história pode mudar a história da sua vida. Ele não deixa margens nem opções. Não dá para dizer que ele é um profeta, é um grande homem, ou ele é Deus, ou você admite que ele é Deus. Mas mesmo você não admitindo, ele é Deus. E um dia você vai comparecer diante dele. Quem é Jesus para você? Responda isso para Deus.